Sejam bem-vindos a essa live, última live do ano. Eu dei uma pausa de um tempo nas lives e agora estou de volta. E hoje eu estou de volta para encerrar o ano, trazendo algumas dicas. A live de hoje vou ensinar para vocês um exercício e vou fazer uma meditação para começar o ano que vem. Combinado? Então nós estamos aqui, o tema da live é fechando portas, abrindo janelas, né? Então, o que acontece? Existe uma dinâmica com as pessoas quando vai encerrando o ano. Existe uma sensação de fim, de que algo vai acabar. E é uma sensação tão forte e tão potente que as pessoas não conseguem controlar. Fica aquela sensação que eu tenho que fazer antes que vire o ano. Como se aquilo fosse acabar e você não fosse ter mais oportunidade dali para frente. Então a gente está aqui hoje para falar sobre isso. Quais essas dinâmicas que a gente está de forma inconsciente, identificados e que às vezes, ao invés de nos ajudar, pode estar nos prejudicando para as nossas metas, para as nossas buscas para o ano que vem. Então nós vamos ter uma conversa hoje sobre encerramento de ciclos e novos começos. Então algumas portas se fecham e algumas janelas se abrem. Ano que vem vou retomar um pouco o ritmo das lives, por isso estou fazendo essa live de encerramento de ano, para a gente poder bater um papo sobre o que, né? A gente vai projetar daqui para frente e como isso pode acontecer. Então, esperando as pessoas chegarem na live, eu vou contar uma história para vocês. O que acontece, né? Onde vai a minha atenção? E será que eu realmente estou sabendo pedir o que eu quero para o ano que vem? Ou para o meu próximo passo? Será que eu realmente estou sabendo fazer as perguntas? Será que eu realmente estou fazendo um movimento em direção ao novo? Catiúcia de Mirella, seja bem-vinda. Catiúcia, consegui falar. O que acontece? Então eu vou contar para vocês. Eu adoro assistir MasterChef, todo mundo que me conhece sabe. E hoje eu estava assistindo o Sênior, né, que teve ontem. Eu sempre assisto a reprise. O que acontece? Tava lá, eu não sei se vocês assistiram, mas eles tinham várias proteínas diferentes. Boa noite. Coisas bem exóticas. Entre eles, enguia, coelho, avestruz. Seja bem-vinda, Gi. Boa noite. O que acontece? Na hora do sorteio, uma das participantes falou assim: nossa, eu não quero enguia, porque enguia parece cobra, e cobra me assusta, eu tenho medo. Logo pensei, aonde ela colocou a atenção dela? Na enguia. O que vai acontecer? Com certeza ela vai pegar a enguia. Por que isso acontece? Porque ela colocou toda a energia e a atenção dela na enguia. Batata, bateu o sorteio na roleta, que caiu para ela? Enguia. Por que eu estou contando isso para você? Eliana, boa noite. Por quê? Quando você quer projetar o que você quer para a sua vida, aonde você está colocando a sua atenção? No que você quer ou no que você não quer? Então, quando ela falou assim, Ariane, boa noite, eu não quero enguia, o que ela colocou? Toda a atenção dela na enguia. Toda a energia e todo o movimento, toda a criação e imagem ficou direcionada para a enguia. O que acontece nesse campo, né, de informação, nesse campo inconsciente? Ela já projetou essa imagem. O que resta para ela? Receber a enguia. Esse campo não vai entender que ela não quer. Ele vai entender que toda a emoção e toda a energia dela está voltada para aquela enguia. A contrapartida, eu estava no meu consultório hoje, eu não estou atendendo, mas eu estou acompanhando os pacientes, que o Ju está me auxiliando, estamos todos lá no consultório. E
A dentista que põe aparelho aqui, eu não vou dar nomes, ela falou pra mim, você não acredita, eu ganhei no sorteio do Chibata lá o presente. No dia que eu vendi um imóvel que eu precisava vender. Nossa, Patrícia, mas por quê? Tanta gente precisando, por que isso veio para ela? Porque ela estava vibrando prosperidade, porque ela estava vibrando dinheiro. E o dinheiro foi para ela. Se ela tivesse pensado, não, esse ano eu não consigo vender, eu não consigo não sei o quê. Se ela vibrasse a escassez, ela só ia ter escassez. Então hoje nessa live eu vou ensinar para vocês duas coisas. Um exercício de metas, como você vai projetar o que você quer para o ano que vem, tá bom? Como fazer isso de uma forma que vai funcionar, que você vai conseguir materializar o que você está em busca, ok? E nós vamos fazer uma meditação para direcionar aquilo que a gente vai colocar no exercício. Então fica comigo até o final dessa live, que eu vou ensinar para você algumas estratégias, algumas formas que a gente tem de buscar e concretizar o que a gente quer, tá bom? Se você tem uma questão aí que está chegando agora, Josi, Elaine, Lígia, sejam bem-vindas. Vai colocando aqui a sua pergunta. Não, Patrícia, eu tenho dificuldade de deixar isso para trás. Eu tô lá, num relacionamento, ou numa sociedade, ou em algo que eu não consigo, eu tô insatisfeita com isso, mas eu não consigo dar um passo adiante. Eu não consigo fechar essa porta para poder abrir uma janela. Porque não adianta você querer mudar ou continuar fazendo algo que você não está satisfeito, esticando aquilo como um elástico para buscar novas coisas. Então, para que as janelas sejam abertas, é necessário fechar algumas portas. Então, se você está aqui nessa live, acredita que tem um amigo, um conhecido, alguém que precisa dessas estratégias, marca ele aí, coloca a arroba e o Instagram dele, convida ele para vir participar dessa live, tá bom? Faz isso agora. E outra coisa, se você tem uma questão como essa, coloca aí, Patrícia, olha, eu tenho uma questão no meu relacionamento, não precisa ser muito específico e se expor à sua vida. Algumas pessoas têm medo de ver constelar em grupo. Elaine, Cíntia, sejam bem-vindas, porque acham que vão expor a sua intimidade, a sua questão e outras coisas assim. Isso não é verdade, porque quem conhece constelação sabe que quando a gente abre um campo de uma constelação, a gente vai ver o que está por trás. Não exatamente o que aquela pessoa está contando ou o que aquela pessoa está vivendo. Nós vamos trazer à tona imagens e memórias que estão marcados no meu campo. Não necessariamente é o que eu estou vivendo agora. Então, não há perigo, não há risco. A gente pode fazer constelações ocultas. Então, você pode colocar agora uma questão sua e eu vou mostrar para você como você pode lidar com isso. Sabe por quê? Porque não diz respeito a mim. Não diz respeito a outras pessoas, terapeutas, psicólogos. Diz respeito a você, aonde você pode acessar. Deixa eu voltar aqui que temos uma pergunta da Catiúcia Mirella. Dificuldade por medo de magoar o outro. Eu fico parada sem me arriscar se daria certo ou não. Catiúcia, ótimo. Primeiro eu vou ensinar vocês a anotar algumas coisas. Vamos começar tendo um lápis. Alguém ainda conhece um lápis? Porque o lápis é madeira. A madeira, ela concretiza, ela materializa. Então você vai precisar de um papel e de um lápis. Não precisa ser agora. Essa live vai ficar gravada
e você pode depois acessar ela e repetir esse exercício. Provavelmente vai ficar gravada no YouTube, não vai ficar gravada no Instagram. Então vocês podem me pedir por WhatsApp e eu vou mandar o link do YouTube para vocês acessarem a live, combinado? Aí vocês vão lá, curtem, põem sininho, escrevem um monte de coisa lá pro YouTube e o Instagram entender que a live é essencial e importante para a vida de várias pessoas. Então a Catiúcia colocou aqui, dificuldade por medo de magoar o outro. Vamos lá, Catiúcia. Primeiro, para a gente encerrar o ciclo, a gente vai ter que ter coragem. Para a gente ter coragem, a gente precisa estar carregado de força. Aonde eu adquiro essa força? Nas minhas raízes. Aí a constelação, ela é essencial para a gente se energizar, se carregar. Por que eu tenho medo de magoar o outro? Primeiro, porque eu já trago internamente em mim provavelmente uma situação que talvez eu tenha sentido que eu causei algo na vida de alguém, tá? Agora, vamos lá. É possível, é uma pergunta agora, eu realmente magoar alguém? É possível eu realmente gerar um dano na vida de outra pessoa? Será que eu tenho tanto poder assim? Porque a gente sempre esquece que não diz respeito a nós, diz respeito ao outro. Então, como eu posso magoar o outro? É o outro que se sente magoado. Tem uma história que ela é muito interessante, que é sobre ofensas. Então, aquele mestre foi num confronto de um discípulo que estava muito chateado com ele e começou a ofender, xingar, falar ele, e ele não respondeu. Os alunos dele ficaram muito bravos. Por que você não respondeu? Ele contou um monte de calúnia, um monte de mentira, e você ficou quieto escutando isso. Então ele fez o seguinte comentário: se alguém te dá um presente e você não recebe esse presente, de quem é o presente? Então, quando você faz algo que você acredita que é o certo, lógico que dentro da sua força, mantendo a força do outro, dignidade, às vezes dizendo um não. Quantas vezes a gente acredita que o outro não tem condições de suportar um não? E aí depois que você faz isso, você vê que o outro, pode ser até que ele se chateie a princípio, mas que depois ele encontra um caminho melhor. Então, vamos começar com essa história. A gente não tem o poder de magoar o outro, porque se eu estou dando algo, isso só vai chegar no outro se ele tomar. Então o outro é que tem que ter o poder de se magoar ou não se magoar com algo. Vamos a um exemplo. Às vezes existem situações que vão acontecer comigo e que vão acontecer com você também, Catiúcia. Mas pode ser que eu não me sinta magoada e você se sinta. Então o poder de estar magoado não está nas suas mãos. Vamos começar por aí. Agora, se você tem medo de causar isso, é legal, eu vou escrever aqui para a gente colocar na meditação no final. Medo de magoar o outro. Ok? E aí, essa situação de estar parada, é claro, porque as portas não se fecham para que você recomece. O que acontece? Quando a gente está indo para o final do ano, a gente tem uma sensação de fim. Qual é a sensação de fim mais apavorante que a gente vive? É a sensação de morte. Então, vocês que trabalham, vocês que lidam com pessoas, o desespero que dá nas pessoas, o final do ano, e aquela sensação que elas têm que fazer tudo antes que acabe o ano. É uma sensação inconsciente de estar em direção à morte. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Nós estamos vivendo a morte todos os dias na nossa vida. Do nosso corpo físico, o nosso trabalho. Quantas vezes eu tenho que, por exemplo, falar, não, a partir de agora eu não atendo mais convênios. É desafiador.
Você encerrar algo para começar algo exige muita coragem, que eu preciso me recarregar lá nas minhas raízes. E é sobre isso a nossa meditação hoje, viu, Catiúcia? Então fica até o final para você viver essa meditação e esse exercício que eu vou passar. Mas esse movimento, mesmo que você trate isso dentro de você, se ele não acontecer, nesse movimento que a gente vai fazer no final, pode ser que você consiga. Se nessa meditação você não conseguir, aí eu recomendo a você participar de um grupo de constelação, começar a conhecer constelação, fazer uma constelação. Porque esta frase, estar parada sem me arriscar, diz para mim que falta a força de um pai. Porque quando a gente é criança, a gente tem a energia e a informação do nosso pai e da nossa mãe. O nosso pai é aquela pessoa que vai fazer com que você se arrisque. Quando você cai, ele fala, então, caiu. Agora levanta e toca a vida. O que a sua mãe vai fazer? Ai, vem cá que eu pego você. Eu cuido do seu machucado. Eu salvo você disso. E o seu pai não. O seu pai vai deixar que você levante sozinha e que você tente de novo. Que você se arrisque. Que você caia de novo. Então, esse movimento de arriscar está muito na energia do pai. Porque o pai, ele protege, permitindo que a gente mantenha a nossa força. Ele não faz por nós, e a nossa mãe faz. Então, às vezes, internamente, pode ter algo que tenha desligado um pouco essa força do pai que você tem que se religar. Então, a gente pode começar a fazer isso hoje no nosso exercício, mas se isso não for suficiente, recomendo que você venha participar dos grupos, que você venha constelar. Não precisa ser comigo. Existem inúmeros consteladores hoje, mas às vezes esse religar ele é tão profundo que a gente tem que voltar lá no tempo aonde algo aconteceu, que o meu amor ficou parado. E religar esse amor, para que hoje na minha vida eu tenha coragem de me arriscar. Então, Catiúcia, fica aqui o meu conselho para você. É lógico que se esse conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, mas eu digo que a constelação pode trazer essa força para que você se recarregue e você possa, sorrindo, dizer não. E o não, ele é tão importante quanto o sim. Ok? Dependendo da situação. Então vamos lá. Boa noite. A Rê colocou aqui. Sinto que a limitação do meu marido atrasa minha evolução material, pois ele está bom do jeito que está e para mim não. Vamos lá, Rê. Vamos falar de relacionamento. Vocês sabem que a Renata é aluna da primeira turma do Fluxo da Vida, que é um curso que eu estou ministrando, já está indo para o nosso... Estamos finalizando a primeira turma, que são 2 anos de curso. Então, a primeira etapa desse curso é para a vida. Então, esses primeiros módulos, eles podem, inclusive, ser vivenciados de forma avulsa. E o próximo, que vai acontecer na prática, provavelmente dia 20 de janeiro, provavelmente, ele será de relacionamento. Então, essa pergunta da Renata já é pertinente ao nosso módulo do relacionamento amoroso. Esse módulo, ele inclui um dia de prática, 2 meses de participação nas nossas aulas do livro, aulas gravadas, explicando um pouco do conceito, da teoria, da constelação relacionada a relacionamento, e acesso ao nosso grupo de WhatsApp, a turma, as dúvidas, as perguntas, e na nossa prática, a gente vai se constelar, se trabalhar, todos que estarão presentes, ok? Então, já deixo aqui a dica para vocês, a gente vai falar sobre isso mais vezes.
Tá com vontade, quer conhecer? Me chama no WhatsApp, ou mesmo no Instagram, eu te passo o número e as informações desse módulo que vai acontecer. Rê, o que acontece? Quando a gente chega num relacionamento, nós chegamos juntos. Eu chego e o meu marido também. Nós somos pessoas completamente diferentes, só que não somos únicos. Quando nós chegamos no nosso relacionamento, a gente traz junto com a gente toda a nossa família. Credo, Patrícia, que loucura isso. É uma loucura. Porque junto comigo está o meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus bisavós, tataravós. O que está comigo? Vamos pensar que energia é informação. Todas as emoções, todas as informações, todas as estratégias de sobrevivência que foram criadas nas gerações que me antecederam, entende? Elas estão registradas numa caixinha escondida lá no meu inconsciente. Que quando eu vou fazer algo, mesmo que eu acredite que é certo ou que é bom, essa caixinha me dá um alerta e me boicota ou me impede de dar esse passo, tá? Por isso a constelação é tão potente. Essa constelação consegue me levar lá naquele momento e ressignificar aquilo de uma forma muito forte, tá? O meu marido também vem com todas essas informações, Renata. Então pode ser que na minha família o dinheiro seja vivenciado de uma forma aonde ganhar dinheiro, prosperar, crescer seja ótimo, seja uma forma de mostrar que eu sou temente a Deus. Mas às vezes na família do meu marido não. Na família do meu marido pode ser que essas estratégias digam exatamente o contrário. Então quando a gente se junta como casal, já é um desafio. Porque eu tenho essa crença, eu tenho essa forma de ver e ele não. Aí, uma vez eu me sentei do lado de um professor da Hellinger e eu coloquei essa questão. Eu falei, eu tenho essa sensação que eu ganho mais dinheiro que meu marido e que de alguma forma, ou eu ou ele, me puxam para trás para que eu não cresça muito mais que ele. Isso era muito forte dentro de mim. Então ele falou para mim, todas as vezes que você colocar mais dinheiro, feche os seus olhos e dê de presente. Se você não pode reconhecer isso no outro, respeitar o limite do outro e dar de presente, você rompe a relação. Então tem que ser um presente. Se você não pode dar de presente, não faça. Mas, Rê, tem uma coisa que você pode fazer aí e que vocês que estão assistindo podem também. Dá para mudar o outro? Alguém aqui acha que dá para mudar o outro? Não, não dá. Você só pode mudar você. Então, quando você perceber que você quer crescer e ele não, internamente, acordada, perto dele, você vai imaginar os pais dele atrás dele, os avós, os bisavós, todos os ancestrais dele, naquele momento. Então você vai olhar ele nos olhos e dentro de você vai dizer, eu amo você com tudo que vem com você. E eu respeito tudo que você tem, inclusive essa dificuldade de me ver ganhar dinheiro. E esse respeito que eu tenho por você resguarda em mim essa minha força de buscar o que eu acredito que é certo. Porque você é meu marido e eu amo você assim como você é. Quando você fizer isso, automaticamente essa resistência relaxa. Por quê? Porque, vamos lá, todos nós temos qualidades e defeitos. Será que existem? Mas tem coisas que eu olho pra mim e eu falo, puxa vida, né? Podia ser diferente. Mas se vem alguém e fala pra mim, olha, Patrícia, esse seu jeito é muito ruim. Aquilo me magoa e eu acabo repetindo.
Mas se alguém vira para mim e fala assim, tudo bem, Patrícia, você faz assim, e eu amo você mesmo assim. E veja que esse amor que eu tenho por você permite que você seja assim. Algo se acalma dentro de mim, porque eu me sinto amada e a minha busca por ser diferente fica em paz. E aí, com aquela pessoa, eu já vou ser diferente. Mesmo que eu não faça isso de forma consciente, só pelo fato dessa minha limitação ser reconhecida. Então faça isso, Rê. Você vai sentir que você vai poder prosperar sem mudar ele. Desistam de mudar as outras pessoas. As pessoas só querem a transformação e são transformadas quando elas tomam essa decisão dentro delas. Assim como eu, assim como cada um de vocês que está aqui nessa live, que veio porque quis, que buscou isso. Então toda essa reconexão e toda essa força depende de uma decisão sua. Que é essa decisão que é o primeiro passo para que o sucesso dos seus planos de meta aconteça. Se você não tomar essa decisão, nada vai acontecer. Não adianta escrever, não adianta fazer a meditação, não adianta fazer o exercício. Existe uma decisão que só você sabe que pode tomar. E ela exige coragem. Aquele medão lá, Catiúcia, não serve, hein? Não pode. Catiúcia colocou aqui. Eu acho que a pessoa não vai sobreviver sem mim. E dessa forma irei magoar. Eu vou te contar uma história, Catiúcia. A minha mãe, ela é filha única. E a minha mãe se casou com meu pai. E a minha avó nunca aceitou o jeito do meu pai. A minha avó, antes de morrer, colocou todos os bens no nome da minha mãe e de nós quatro, para que a gente não permitisse que a minha mãe vendesse tudo depois que ela morresse. A minha avó achava que se ela morresse, a minha mãe ia ficar na pobreza, ia morrer de fome. Ela achava que a minha mãe só poderia fazer ou ter as coisas porque ela estava viva. Então vamos lá. A minha avó faleceu. Aconteceu. Num momento que ninguém esperava. E a minha mãe, vou te contar um segredo, você acredita que ela sobreviveu? Você acredita que ela está muito bem? E nós falamos sobre isso esse final de semana. Como era difícil para minha avó acreditar que a minha mãe ia sair bem sem ela. E ela saiu. Sabe por que ela saiu? Porque ela não tinha escolha. Eu vou te contar uma coisa. Sabe onde que a gente consegue transformar? Quando a gente não tem escolha. Pessoas que têm filhos e dificuldade, elas não podem mais errar. Elas precisam ser bem-sucedidas. Pode ser que num primeiro momento essa pessoa que você disse não ou se afastou, sim, ela tenha uma queda, um desespero, mas talvez seja esse não que vai fazer ela crescer muito mais. É o que ela vai fazer com aquilo que vai fazer ela crescer. Existe uma história que eu amo, que é o porteiro do puteiro. Pesquisa essa história para você ver. Talvez eu conte ela aqui. Eu não vou exagerar muito no tempo, contando histórias, porque senão a gente se perde. Mas o que acontece às vezes, uma coisa que a gente julga ruim ou negativa, talvez seja ela que está levando você ou o outro para o próprio caminho dele. Você não sabe, nós não temos o poder de saber. Então a gente tem que sentir e deixar que o outro também fale, que o outro também erre, que o outro também passe por dificuldades. Quem não passa por dificuldades não cresce, não adquire força. Você vai magoar alguém, Catiúcia? Claro que vai. Porque a mágoa não depende do que você vai fazer, depende de como o outro vai receber. E eu vou além. Você vai magoar, mesmo que você não queira magoar. Porque não depende de você.
Acredite nisso. Vamos tirar de nós esse excesso de importância, esse excesso de, eu sou insubstituível, eu vou causar isso a alguém. Isso é uma mentira que a gente conta pra gente, mas que isso não é verdade. Ok? Experimenta para você ver. Vamos lá, deixa eu continuar aqui nas falas. Catiúcia colocou, em nada eu ando, e quando ando, paro por muito tempo. Catiúcia, essa paralisação que está em você me chama muita atenção. Todas as vezes você coloca o termo parado. O parar, a falta de movimento, tem a ver com algum acontecimento trágico ou traumático na família que congelou a alma da família. Muitas das vezes, só saber disso não basta. Muitas vezes, você precisa acessar, ou por meio de hipnose, ou por meio de constelação, ou de movimentos internos, aquele momento onde isso ficou congelado, para que você possa voltar a ter movimento. Então, essa frase me chama muita atenção, porque parado, congelado, pode estar relacionado a algum acontecimento traumático da família. Uma separação, uma morte, um acidente, uma pessoa que ficou deficiente, tá bom? Isso tudo pode estar por trás. Não estou falando que é. Eu quero deixar claro que uma constelação, ela não é receita de bolo. Então pode ser que você venha com esse tema e pode acessar qualquer coisa que esteja relacionada à sua família. O fato é que o que a gente acessa é uma verdade. E quando a gente acessa, muitas vezes a gente consegue liberar essa imagem e deixar ela onde ela tem que ficar, para que a gente possa voltar no nosso fluxo da vida. Por isso é o nome do curso, é fluxo, porque o fluxo da vida, Catiúcia, tem que ter movimento, tem que ter força, mesmo que tem hora que dá medo. Eu costumo dizer que tem hora que dá medo, vai com medo mesmo, tá? Legal, fica aí pro nosso exercício. Colocou aqui, olha lá. Falta. Meu pai sempre foi bom, mas parado também. Quando você fala parado para o seu pai, então isso pode estar uma ou duas gerações anterior ao seu pai. E muitas das vezes, quando nós somos bons filhos, nós estamos repetindo e fazendo como nossos pais. Como diria a Legião Urbana, né? Somos como nossos pais. Então isso pode ser uma dinâmica inconsciente também, que a gente vai trazendo de outras gerações. Legal? Meta para 2024 constelar. Mas nós vamos trabalhar hoje, nessa live, uma forma de fazer o nosso plano de metas para 2024. Combinado? Vamos ver se tem mais. A Lília aqui, uhul, relacionamento. Relacionamento é o nosso próximo tema, o nosso próximo módulo. Relacionamento amoroso, relação com filhos e nós, como filhos, em relação aos nossos pais. Por quê? Nossos pais também foram filhos e nós somos filhos e nós temos filhos. Então, aonde nós, como filhos, estamos e aonde nós estamos como pais em relação aos nossos filhos. E o quão isso pode afetar a nossa vida, a vida dos nossos filhos. No nosso relacionamento, onde nós estamos, né? Será que não está na hora, no nosso relacionamento, de rasgar esse contrato e começar um novo? Será que não está na hora de fechar algumas portas e abrir algumas janelas? Eu não sei. O que cada um de vocês acha? Coloca aí na nossa live, vamos lá. A Rê colocou, obrigada minha querida, você é incrível, vocês que são. Eu acho incrível as duas turmas do fluxo da vida. São pessoas que estão se movendo para a vida, que estão querendo se curar. E quando eu faço esse movimento para fora, ele só acontece quando eu curo algo para dentro. Então, enquanto eu não fizer esse movimento para dentro e não fechar alguns buracos, descongelar alguns traumas, olhar
para essa fidelidade inconsciente e fazer algo novo com isso, de nada adianta eu fazer plano de metas, PNL, seguir o segredo e fazer qualquer outra coisa, tá? Para que eu possa me mover para a frente, eu tenho que ter ido para trás e desfeito alguns nós. Tomado isso como bênção e não como maldição. Ok? Vamos lá. Catiúcia colocou umas risadinhas maravilhosas. Aí ela colocou aqui: sim, eu não sei o que pode ter acontecido que vem à minha cabeça, mas vou pensar ao respeito. Não pense, Catiúcia, vamos começar por aí. Tudo que eu pensar já está errado, porque o movimento ele é muito profundo. Isso pode ter acontecido em uma geração ou algo que ficou tão guardado em segredo que talvez ninguém da família nunca tenha te contado. Talvez isso tenha acontecido há tantas gerações atrás que nem a geração anterior sabe do que se trata. Eu me lembro uma vez, Catiúcia, de uma amiga que veio constelar uma questão e ela não entende nada e a vida continuou. Ela falou: não, isso não tem nada a ver, não diz respeito a nada que aconteceu na minha família. Tempos depois, ela descobriu que a tia, irmã da avó dela, tia-avó dela, tinha sido internada num hospício e ela nem sabia que tinha essa tia. Depois que ela fez essa constelação, a mãe, numa conversa com a própria mãe, que é a avó, irmã dessa tia-avó, comentou com ela. Quando ela fez esse comentário, trouxe à tona a questão da emoção que ela carregava dentro dela, que era essa sensação de não estar presente, de não estar sã mentalmente. Então, mas ela não sabia. Depois de meses de constelação, essa informação veio de uma forma assim, do nada. Surgiu essa conversa e isso veio à tona. Então não queima sua pestana, não fica buscando, não fica pensando. Às vezes, nesse exercício que a gente vai fazer, só de acessar isso, às vezes alguém traz uma história do nada. Essas são as histórias que realmente estão atuando de forma bloqueando o nosso fluxo na vida. Ok? Então não pense e continua. A Priscila Oliveira colocou aqui: nem tudo que eu começo eu consigo terminar. Por que será? Normalmente, Priscila, existe um movimento que é em direção aos pais. Quando eu não completo esse movimento, ou porque o meu parto foi difícil, ou porque eu fui separada da minha mãe na maternidade, por causa de uma doença ou por alguma outra questão, ou porque os meus pais se separaram e eu julguei lá aquela situação, culpei algum deles, ou porque a minha mãe era doente, ou sei lá, não importa o motivo, algo me impediu de completar esse movimento. Esse é um movimento essencial da vida. Ele é tão profundo que se ele não for completado em direção aos pais, depois na vida eu não consigo completar um relacionamento, um trabalho. Só que esse era o nosso primeiro e segundo módulo. Só dá para refazer isso ou na nossa próxima turma, que a partir de agosto já vai estar disponível, nossa terceira turma, Fluxo da Vida, ou você pode vir constelar ou participar dos grupos de constelação, porque às vezes a gente faz esse movimento para fora, mas ele é necessário e necessita que seja para dentro, para que a gente possa pôr para fora toda essa dor, toda essa angústia que talvez isso que tenha me impedido de estar ligado ao meu pai e à minha mãe, ok? Recomendo fazer uma constelação. A Catiúcia colocou: exatamente, me vejo como exemplo. Legal. O Rafa colocou: quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela? Não. Isso é um ditado popular e pode se tornar uma crença coletiva. Eu vou ensinar algo a vocês sobre crenças coletivas. O que são crenças coletivas? É algo que todo mundo fala.
Ah, tem que sofrer para aprender. Ah, tá vendo só? Tem que passar por isso, por aquilo. Isso são coisas que são ditas tantas vezes em tantas gerações que, mesmo que eu não acredite nisso, eu vivo isso. Então, muitas pessoas por muito tempo disseram isso, que não dá para ter dinheiro e amor ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Isso é algo que foi colocado como crença nesse ditado. Então, quando alguém, Rafa, disser algo assim, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Você pode dizer internamente, para mim não. Para mim, o amor também pode ficar. Por quê? Se o dinheiro sai pela porta, é porque já não tinha amor. O amor, ele só vai sair junto com o dinheiro se não é real. E aí eu vou além. Se o amor é real, nunca falta dinheiro. Se faltou o dinheiro e o amor saiu, é porque aquilo era exatamente o desafio que precisava ser vivido naquele casal. Para que aquele amor, para que aquele relacionamento se fortalecesse e seguisse para a próxima etapa. Porque a gente interrompe antes de passar pelo difícil. Aí a Ana Luísa colocou aqui, com certeza precisamos fechar portas, sim, precisamos. Você imagina se no mundo nada morresse? Como a gente ia sobreviver? Então, para que o novo venha, o velho tem que morrer. É natural para a renovação, para o novo. É necessário o fim para que comece algo novo. Quando o dinheiro, o Rafa colocou aqui, com certeza, legal, temos mais uma aqui. A Cleusa colocou aqui, somos 6 irmãos, um casado, um separado, 4 viúvas. Você pode falar algo? Como assim, Cleusa? Não entendi sua pergunta. Refaz a sua pergunta, tá? São assim, né? E tá tudo bem. Cada um viveu a sua história. Cada um dos irmãos tem a sua própria história. Agora, quando você coloca, faltou a sua pergunta. O que você quer, né? Qual é a pergunta que você quer para você? Faça aí a hora que você terminar. Então agora, eu vou ensinar a vocês o exercício para a gente entrar 2024 projetando a nossa imagem, as nossas metas para 2024. Primeiro, lápis. Lápis e papel. Nada de fazer na nuvem, online, energia de concretização. Primeiro, existe uma fala que eu acho riquíssima, que uma vez eu ouvi de um professor meu. Quando eu escrevo, fica claro aos olhos de Deus. Então eu não escrevo para mim, eu escrevo para que isso fique claro. E quando algo tem que ser claro, eu preciso saber o que eu quero. Então, por exemplo, a Cleusa colocou a pergunta, mas ela não colocou o que ela quer de mim. Como eu posso responder algo? Então você imagina que esse campo criativo, riquíssimo de informação, de imagem, de cocriação, ele está só esperando você fazer a pergunta certa. Aí você vai lá e manda assim, eu gostaria de mais luz. Chega no que vem, sua conta de luz dobra. Entende? Então, saiba fazer a sua pergunta. Combinado? Saiba o que você quer. Queira realmente. Então eu vejo muitas pessoas quererem algo e falar, não, mas isso para mim agora tá bom assim. Para com isso hoje. Hoje. O que você quer, tá? Começa com o que você tem. Então eu sou grata por tudo que eu tenho. Quando eu sou grata, e essa palavra ela tem que ser usada com força, essa sensação de gratidão aquece o meu corpo. Eu sinto
sinto a minha mãe e meu pai atrás de mim, porque eu sou grata pela vida. Eu sou grata por cada minuto do meu trabalho, da minha saúde, das minhas células, da minha vida, do meu sangue. Eu sinto gratidão. E essa sensação, ela vem de dentro, não de fora. Ok? Primeiro eu agradeço tudo que eu tenho. Tô com lápis e papel. Eu sinto. Muito obrigada. Obrigada, eu sou grata pelo meu trabalho, pelo meu dinheiro, por isso, pela sua conquista. Porque a gente olha tanto o que falta, que a gente não olha o que tem. Lembra que eu contei para vocês no comecinho dessa live que a moça que estava no Masterchef, ela não queria enguia. O que ela fazia? Eu não quero enguia, eu não quero enguia, eu não quero enguia. O que ela teve? Enguia. Por quê? Não pensa no elefante branco. Então, pensa em tudo que você conquistou e não naquilo que te falta. Em todas as suas conquistas, em tudo que você conquistou, em tudo que você buscou. E gratidão mesmo, sinta gratidão por tudo aquilo. Terminou de fazer isso, a partir do que eu tenho, eu vou dar um passo. Por quê? Porque eu só tenho, Priscila, o tempo presente. Mas, Pri, pega o lápis, pega, você vai fazer, tá? E aí, a partir do que eu tenho, eu vou dar um passo. Por quê? Eu só tenho o que existe agora. O que eu quero para amanhã, eu não tenho. O que aconteceu ontem, eu não tenho. Já foi. E o que está por vir, eu posso fazer o meu plano de metas e talvez o movimento que eu faça para chegar lá seja muito diferente daquele que eu espero. Então você vai colocar, vai agradecer por tudo que você tem. Pri, força, papel e lápis, você vai conseguir. Não precisa fazer muitas coisas. Você já está com essa sensação de gratidão, que é uma sensação de oração. É uma coisa que vibra na alma. Então você vai escrever. Sem dó, sem medo, ok? Você já está vibrando prosperidade. Lembra no começo da live? A minha amiga vendeu o galpão, assim que entrou o dinheiro, ela ganhou o sorteio do supermercado e ganhou 5.000 reais. Porque ela estava vibrando o que ela tinha, não o que faltava. Quem tem dinheiro, ganha mais dinheiro. Então você tem que sentir que é rico. Você tem que sentir que tem dinheiro. Você tem que sentir que você tem a casa que você quer comprar. Você tem que sentir que você tem tudo aquilo que você quer. Combinado? E aí você vai escrever com data. A data de hoje, 20 de dezembro de 2023 até 20 de dezembro de 2024. Eu sou grata por conquistar a minha casa própria. Com ou sem financiamento, coloca tudo do jeito que você quer. Você quer dinheiro, você quer casa, mas não vai dizer, eu quero uma casa. Não, quero uma casa, um sobrado de tantos reais. Vou dar tanto de entrada, vou financiar tanto, ou vou pagar à vista no valor de tanto. Ponha cifras, valores, seja claro, saiba o que você quer. Escreve lá. Tudo. Olha com um sentimento de gratidão, como se aquilo tudo já fizesse parte de você. Você vai dobrar. Guarda dentro da sua Bíblia, dentro do seu caderno de oração, de meditação. Você vai guardar num lugar que é sagrado para você. E você não vai tocar, você não vai pensar, você não vai mais olhar para lá. Você só vai abrir no dia 20 de dezembro de 2024. E aí você me conta quais você conquistou ou não. Combinado? Esse é o exercício. Agora, nós vamos fazer uma meditação, tá bom? Pri, papel e caneta, tem dificuldade? Eu assisti uma palestra do Karnal. Quem aqui conhece o Karnal? Adoro assistir ele. Inclusive ele tem um vídeo sobre ofensas riquíssimo. Assistam.
tá? Assistam, é muito legal. E aí vocês podem colocar lá no YouTube, Ofensas Leandro Carnal, é riquíssimo, tá? O que acontece? Olha aí, eu pensando aqui, fui falar do Karnal. Assistindo ele veio aqui para Taubaté, aqui no Tangaroa Hall. Acho que foi no final da pandemia, não me lembro quando foi. E aí ele diz que lê de 3 a 4 livros no mês. E aí um dia perguntaram para ele, mas como você faz isso? Ele falou, todos os dias eu me sento, abro o livro e leio. Não dá para fazer algo se você não fizer algo. Então você senta e faz. Tome essa decisão e faz. Ai, Patrícia, mas eu tenho uma dificuldade de comer salada. Você não é mais criança. Você tem que comer salada. Sente e coma salada. Você não tem que gostar, você não tem que querer. Tem coisas que precisam ser feitas. Não somos mais crianças. Faça o que você precisa fazer e obtenha os resultados que você quer. E precisa também, porque o mundo não quer pessoas vibrando escassez. O mundo também quer prosperar. E se você não prospera, o mundo não prospera. Ele também quer que você prospere. Eu também. Quanto mais gente prosperando, mais o nosso mundo prospera e mais prósperos nós seremos. Ok? Então agora vamos fazer uma meditação. Vocês estão todos aqui comigo. Quem não puder fazer essa meditação agora, estiver lavando uma louça, assistindo televisão, fazendo outra coisa, pode sair dessa live agora é o momento. Esteja disponível nesse momento. Esteja sentado, esteja posicionado num lugar onde você possa estar de frente, com os pés apoiados no chão, as mãos sobre a coxa, que você possa apoiar suas costas, que ela fique firme e relaxada, que você mantenha o seu centro. Faça isso agora. Isso. Muito bem. E agora eu vou convidar você que está nessa live, que já conhece o fluxo da vida, né? Que tem aí vontade de se mover, a fechar os seus olhos e fazer algumas respirações bem profundas. Essas respirações você inspira pelo nariz e pela boca, enche a sua barriga e expira, soltando o ar pelo nariz e pela boca. Continue respirando, se carregando de energia. A cada respiração, você sente as suas células vibrando, o seu corpo se aquecendo. Isso. Sente os seus pés tocando o chão, as suas mãos sobre a sua coxa. Você sente o seu peso sobre o local onde você está sentado. Começa a relaxar os seus pés, as suas pernas, a sua barriga, o seu tórax, os seus órgãos internos, seus braços, o seu pescoço, os seus ombros. Solte. Relaxa o seu couro cabeludo, a sua face, relaxa a sua mente. Permita que os pensamentos venham e vão. Não resista a eles. Simplesmente esteja aqui. Não pense se o que você está fazendo é certo ou errado, se é bom ou ruim. Simplesmente esteja aqui, disponível para você, disponível para esse momento. Então, nesse momento, você vai imaginar que 2024, as suas metas, elas estão à sua frente. Isso. Coloque elas. Pode ser que elas apareçam como um número, ou como uma pessoa, ou como um elemento, ou uma casa, ou um animal, algo que faça sentido ou não para você. Simplesmente acolha o que se mostrou. Pode ser que você não tenha nenhuma imagem, mas
Imagine que está, mesmo que você não consiga visualizar. 2024 e seu plano de metas está agora à sua frente. Muito bem. Perceba se está longe ou perto de você, se ele é maior ou menor, se existe algum material específico que ele é feito, ou se existe algo entre vocês. Não julgue, simplesmente observe. E nesse momento, atrás de você, quase do seu lado, está 2023. 2023 contém dentro dele tudo o que você viveu, todos os desafios, todas as alegrias, tudo o que você aprendeu, tudo que você acreditou que fez de bom ou ruim, todas as pessoas que foram embora, os que chegaram à sua vida, projetos que não se concretizaram ou que se concretizaram, ciclos que se encerraram e que recomeçaram, talvez lutos que foram vividos. Só olha e internamente perceba como isso chega dentro de você. Então você olha um pouco para 2023, olha para trás e vê que você não esteve sozinho ali, que junto com você estiveram todos os seus familiares, os seus amigos, colegas de trabalho, todos. Talvez desconhecidos que trouxeram alento em algum momento difícil. Então você olha para todos eles e diz internamente: sim, todos nós chegamos até aqui. Sinta, junto com todos eles, como se todos fizessem parte de você. Diga sim, todos juntos. Muito obrigado, muito obrigada por toda a experiência. O que coube a mim e o que eu pude foi feito. E eu me sinto plena por ter cumprido com o que coube a mim. O que ainda me falta é porque ainda não estava pronta para realizar, ou pronto. E eu trago agora essa força de todo esse aprendizado que vem com você e me movo para 2024. Com você, sem deixar nada para trás. Nada foi ruim, tudo foi bom, assim como deveria ter sido. E eu agradeço a cada momento e levo comigo 2023, assim como eu levo todos os acontecimentos da minha família que vieram antes de mim, como força e aprendizado. E a um passo eu dou e chego a 2024. Com você e sua força. Isso. Sinta internamente como fica para você. Sinta a força que vem de trás de você. Então você dá internamente esse passo. Perceba se você pode dar esse passo ou não. Se não pode, está tudo bem. Simplesmente permita essa força estar atrás de você. Com certeza cada um de vocês viveu agora uma experiência única. Nesse momento, você vai voltando para o lugar que você está. Faça algumas respirações, vá trazendo de volta as sensações do seu pé tocando o chão, a sua mão sobre a coxa. Volte a fazer algumas respirações bem profundas. E sinta você. Abra os seus olhos quando você estiver pronto. E talvez você acredite que nada se moveu. Mas eu posso te dizer que quando nós fazemos esse movimento, algo se toca além do nosso conhecimento.
que nós e a nossa inteligência consciente é um cisco de areia perto da inteligência que a gente carrega no nosso DNA. E toda vez que a gente faz essas perguntas, esses movimentos e acessa isso, sem pensar e sem intenção, algo grande acontece. E isso reflete no nosso dia a dia. Eu peço que todos voltem ao momento de agora. E quando sentirem necessidade, voltem a essa live e façam essa meditação mais uma vez. Foi uma alegria estar nessa live com vocês, lembrando que o fluxo da vida está acontecendo. Me chama no WhatsApp e você pode fazer esse movimento muito mais profundo na sua vida e seguir esse movimento durante um ano, vivendo todas as áreas da sua vida. Me chama e vai ser uma alegria conversar com você. Muito obrigada a todos vocês, um Feliz Natal, uma excelente passagem de ano, porque no final o começo está presente. Estaremos sempre juntos e unidos. Nada se acaba, tudo se transforma, assim como a energia. Boa noite, grata a todos vocês.